coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional, conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Aqui, presidente, na ação penal 2668, a ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, integralmente recebida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessões realizadas nos dias 25 e 26 de março de 2025, em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público da União e com considerável prejuízo à vítima e deteriorização de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. E em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações acima descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Essa denúncia foi por unanimidade recebida. O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves, enquanto quisermos manter a vivência de um Estado democrático de direito. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Não se está, nesse caso, num ambiente relativamente inofensivo de conversas entre quem não dispõe de meios para operar um putsch. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização. Paralelamente, se punha em execução o sinistro plano de prisão e eliminação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que presidia o Tribunal Superior Eleitoral, bem como dos candidatos eleitos à presidência e à vice-presidência da República. Essa etapa do golpe foi minuciosamente planejada, com descrição escrita de estágios e de finalidades. O infausto projeto foi desenvolvido em seguida à reunião expositiva que os seus executores mantiveram com o candidato à vice-presidência, com ele debatendo o financiamento necessário, que afinal foi obtido. O plano Punhal Verde e Amarelo
recebeu esse nome dos próprios réus. Teve a sua existência e autoria reconhecida pelo general Mário Fernandes, embora dizendo, com escasso poder persuasivo, que o elaborara como mero exercício de imaginação. Foi implementado nas suas fases de monitoramento físico do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, efetuando-se o traslado de pessoal e armas para Brasília, para que fosse consumado, efetuando-se a aproximação física do alvo, suficiente para que seus desígnios se completassem. Apenas não se consumou, porque não aconteceu o ato esperado naquele momento de formalização pública do golpe por decreto do presidente da República. Os acusados por esses atos não negam a realidade dos fatos, mas ou buscam edulcorar-lhes os intuitos, ou ainda sem desmentir como realidades, tentam dela se mostrar alheios. Ao fim do processo, resta certo que houve um combinado de atos orientados a consumar um golpe de Estado que desnaturaria o Estado democrático de direito num dos seus elementos basilares, o respeito à escolha livre dos cidadãos do chefe do Executivo. Eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, uma honra imensa estar aqui na presença de Vossa Excelência, um processo da sua relatoria. Eminente ministra Carmen Lúcia, uma satisfação mais uma vez retornarmos aqui. Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro. Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso, vem lá do norte com a galardeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa ter aqui. É uma homenagem a Vossa Excelência. Eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, nós prosseguimos um pouco, nós fizemos uma divisão, porque era importante que eu tivesse essa oportunidade com o meu colega, companheiro de escritório, que também precisava ter a sua oportunidade de fazer uma sustentação oral nesse tribunal, perante Vossas Excelências. Excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, conheço Vossa Excelência há muito tempo, sei da sua dedicação, do seu denodo. Vossa Excelência é primeiro lugar em concurso. Quando Vossa Excelência passou com 21 anos de idade, eu já estava no Ministério Público, nós todos o admirávamos e o admiramos, né? E acredito firmemente que Vossa Excelência tinha um destino iluminado. Vossa Excelência é professor, escritor, e é uma pessoa dedicada. Outro dia eu dei uma entrevista, eu falava, olha, não brinquem com o ministro Alexandre de Moraes, porque ele conhece o processo. Ele não é alguém que esteja ali se deliciando com algo que não seja a própria consciência dele. O advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é. Qual